Boa noite. Dentro dele, segundo ele mesmo, tem um cangaceiro manso, um palhaço frustrado, um frade, um mentiroso, um professor, um cantador sem repente e um profeta. Com essa personalidade, ou múltiplas personalidades, ele criou uma obra literária que é a mais expressiva experiência entre a erudição e a tradição popular da literatura brasileira. O Roda Viva entrevista esta noite o romancista, dramaturgo e poeta Ariano Suassuna. Astúcia é a coragem do pobre. Cultura de massa não é o mesmo que cultura popular. Globalização é o nome novo do velho colonialismo. Essas ideias sintetizam a visão de mundo do teatrólogo, romancista e poeta Ariano Suassuna. O universo mágico que ele criou é inseparável de seu pensamento político e estético. Nascido na capital da Paraíba, em 1927, Suassuna passou a infância no sertão, até o episódio dramático do assassinato do pai, que era governador do estado, quando Ariano tinha 3 anos de idade. E a vida se desdobrou em frente dos meus olhos, como uma estrada povoada de bichos. Foi a infância sertaneja que levou a Suassuna o universo de mitos, símbolos e enigmas que um dia desenhariam suas iluminogravuras. Conteúdos e formas da cultura nordestina que um dia marcariam suas peças, poemas e romances. A obra de Suassuna surgiu no cruzamento da tradição popular com a cultura erudita e foi a base do movimento armorial que Ariano ajudou a criar nos anos 70. Essa mistura também está presente no Alto da Compadecida, considerado o texto mais popular do moderno teatro brasileiro, e em tudo que o autor escreveu. Eu acho que não existe a alma de cachorro, mas a assombração de cachorro existe. Ariano Suassuna foi secretário da Cultura 2 vezes, da Prefeitura do Recife nos anos 70 e do governo de Pernambuco na década de 90. Por causa de seu nacionalismo, o escritor já foi chamado de arcaico e conservador. Ele diz que a defesa da tradição não é uma visão imobilizada do passado e que o mergulho na cultura popular é o ponto de partida para a criação de uma autêntica arte brasileira. No caso dele, uma arte de enredos comoventes e farsas saborosas, de romances de crime e sangue, metáforas e sonhos de uma existência sertaneja perdida entre a vida e o obscuro, entre o amor e a morte. Sobre essa estrada ilumineira e parda, dorme o lajedo ao sol como uma cobra. Tua nudez na minha se desdobra, ó corça branca, ó ruiva leoparda. O anjo sopra a corneta e se retarda. Seu cinzel corta a pedra e o porco sobra. Ao toque do divino o bronze dobra, enquanto assolo os peitos da javarda. Vê, um dia a bigorna destes passos cortará no martelo o som dos aços, e o sangue hão de abrasá los inimigos. E a morte, em trajos pretos e amarelos, brandirá contra nós doidos cutelos e as asas rubras dos dragões antigos. Muito bem, para entrevistar Ariano Suassuna, nós convidamos Antônio Nóbrega, ator, diretor, músico e dançarino, o sociólogo Francisco de Oliveira, professor titular aposentado, coordenador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da Universidade de São Paulo, Ricardo Soares, documentarista da TV Cultura, diretor e apresentador do programa Literatura da rede Sesc Senac de TV, a jornalista Marici Salomão, que é colaboradora do Caderno 2 do Estado de São Paulo e da revista Bravo, o jornalista Rinaldo Gama, editor dos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, e o economista Álvaro de Melo Salmito, que é gerente de desenvolvimento técnico do Departamento Nacional do SESC. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros, incluindo aí também Brasília. E o Roda Viva de hoje é um programa gravado. Por essa razão, infelizmente, não teremos a participação
dos telespectadores. Ariano, boa noite. Boa noite. Ariano, um pontapé inicial aqui de perguntas, só para situar, e sempre que a gente tem assim, uma admiração por alguém, a gente quer mapear para ver como é que aquela pessoa conseguiu chegar até onde ela está, né? E a curiosidade da gente é saber a formação, não é? A gente sabe que a sua formação foi na própria biblioteca do seu pai, onde você começou a ler, por exemplo, Os Três Mosquiteiros, Escaramuche, depois você teve muito contato com a literatura de cordel. E sei que uma coisa também muito importante também foi quando você, pela primeira vez, viu um teatro de bonecos. Mamulengo. De mamulengos, né? Que são aqueles bonecos que são manipulados pela mão. Chamado boneco de luva. Boneco de luva. E tem um personagem que foi muito importante, quando você era muito criança ainda, menos de 10 anos de idade, que era o Benedito. Queria que você contasse mais ou menos por aí como é que foi. Pois não, eu fui levado para ver esse espetáculo por um primo meu, que depois foi personagem de uma peça minha, chamada As Conchambranças de Quaderna. Do terceiro ato ele participa. Chamava-se Manuel Souza, era da família Dantas, que é uma das famílias da minha mãe, e ele me levou para ver esse espetáculo num mercado popular, em Taperoá. E eu adorei o espetáculo, achei uma coisa extraordinária, gostei demais. E o personagem principal era um negro, Benedito, né, significativamente chamado Benedito, porque São Benedito é o padroeiro dos pretos, né? Uhum. E o Benedito me tocou muito, porque ele ganhava uma briga para a polícia, entre outras coisas. Né? Brigava e dava uma surra na polícia. Dava uma surra na polícia. E como nós tínhamos sido perseguidos alguns anos atrás, em 1930, pela polícia, eu vibrei muito com a vitória de Benedito ali. E anos depois, muitos anos depois, ele reapareceu com o nome dele, Benedito, na minha peça A Pena e a Lei, ganhando também pela força da astúcia. Não a cacetadas como ele ganhava lá para a polícia, mas usando a astúcia. Tá ok, está aberto então agora para as perguntas. Ô, Ariano, eu queria começar com uma pergunta de uma obviedade gritante, é uma curiosidade de muita gente, de muitos telespectadores. O João Grilo, que é o personagem talvez mais conhecido da maioria das pessoas que conhecem a obra do Auto da Compadecida, com mais popular ainda depois do filme. O que tem o João Grilo de Ariano Suassuna? Não tem nada de Ariano Suassuna. Estou falando do ponto de vista autobiográfico, do moleque travesso. O que Ariano Suassuna tem de João Grilo? Olha, ou o que tem João Grilo de Ariano Suassuna? Todos os personagens, não é, que tem algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. Ariano, aproveitando aí dessa primeira pergunta do Cunha, sobre o seu início de formação literária, o senhor teve também 2 tios maternos que, enfim, o iniciaram, vamos dizer assim, e que depois acabam sendo aproveitados do romance A Pedra do Reino como os preceptores, né, do Quaderna, o Samuel e Clemente. Né? Exatamente. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco desse momento de formação mais literária brasileira, né, que começa, se não estou enganado, com esses 2 tios que eram irmãos de sua mãe. Exatamente. Desses 2 tios, Rinaldo, um era Manuel Dantas Vilar, irmão da minha mãe, e o outro era Joaquim Duarte Dantas, nosso primo, mas que, como acontece frequentemente nas famílias sertanejas, casou-se com uma irmã de minha mãe. Quer dizer, ele, além de nosso primo, era meu tio por afinidade, né? Porque ele casou-se com a minha querida tia Maria das Neves Dantas Vilar. E é uma coisa curiosa, porque Manuel Dantas Vilar, que era uma figura, ele era anticlerical, era muito irreverente, zombeteiro, irônico, muito espirituoso.
E ele foi quem me iniciou na leitura de Eça de Queiroz, de Euclides da Cunha, de um poeta português hoje esquecido, mas a quem ele dava muita importância pelo anticlericalismo, que era Guerra Junqueiro. E ele me iniciou, e um dia eu fiquei, pensando sobre ele, fiquei espantado, porque ele só tinha o curso primário. Aí eu perguntei a ele, meu tio, como foi que o senhor, com essa pouca formação urbana, chegou a conhecer a obra de Eça? Ele disse, foi através de seu pai, meu filho. Ele era o irmão mais moço de minha mãe. Minha avó morreu e minha mãe levou meu tio Dantas, como a gente chamava, levou lá para casa e ele foi terminado de criar lá em casa. E meu pai foi quem fez essa iniciação literária para ele. E ele então passou para mim, de maneira que foi uma influência direta dele e indireta de meu pai ainda. E o outro tio, Joaquim Duarte Dantas, era o oposto dele. Ele era católico e era monarquista. Era uma figura curiosíssima. E esse me iniciou em outras leituras. Ele lia para mim, eu bem pequeno, ele lia para mim a descrição da Batalha de Alcácer Quibir, onde morreu Dom Sebastião, num livro que ele tinha, que guardava com o maior cuidado, que era escrito por um autor português, também hoje meio esquecido, Antero de Figueiredo, mas que eu acho que merece uma revisão. Não é sem importância, não. Eu acho que ele é deixado de lado mais por problemas de ordem política. Então, ele lia para mim, eu me lembro bem que na hora da morte de Dom Sebastião, ele dizia que alguém tentou demover Dom Sebastião de continuar a batalha, que já estava perdida. Aí ele dizia, e sem escutar mais acordo, cravou as esporas doiro nos ilhais do belo cavalo branco de Dom Jorge de Albuquerque e atirou-se novamente à refrega, perdendo-se no mar de lanças. Aí ele dizia para mim, seu Ariano, isto é belo. E então, eu acho que veio daí a marca do sebastianismo na minha obra, que reaparece. Então, quando eu escrevi o romance da Pedra do Reino, eu, que não sou quaderna, mas quaderna deve ter alguma coisa de mim, como Ricardo disse, o quaderna, eu coloquei como preceptores de quaderna Samuel, que seria o equivalente de meu tio Joaquim Duarte Dantas, e Clemente, que seria o equivalente de meu tio Manuel Dantas Vilar. O romance, na verdade, na sua obra, de modo geral, mas no romance A Pedra do Reino, sobretudo, essa dicotomia entre o católico e aquele que não acredita em nada, né? A direita e a esquerda, enfim, é muito forte. O próprio Quaderna fica um pouco, de um certo modo, a certo momento ele se inclina por um lado e por outro, né? E essa síntese é o que o senhor procurou fazer nesse romance, que também parece que lembra aquela sua imagem, também muito citada, dos dois hemisférios do ser humano, o hemisfério palhaço, né, e o hemisfério rei, né, o rei sendo o racional, etc., e o palhaço natural, o espontâneo, enfim. Está na obra dele toda, né? Não Exatamente. é só isso, tá na obra dele toda. Verdade. Bom, eu acho que, veja bem, eu acho que eu recebi influência dos dois, tá certo? Agora, eu acho que eu procurei ver se no que eu escrevo, por exemplo, às vezes eu sou acusado de anticlerical, como meu tio Dantas era, mas eu acho que eu não sou. Eu sou católico, tenho uma grande consideração pela igreja. Agora, quando me dizem, outro dia um padre, há pouco tempo, disse uma coisa que não está mais muito comum, mas ele disse que a Compadecida era uma peça escrita contra a igreja, o Alto da Compadecida. Não é contra a igreja. Se eu não desse importância à igreja, eu não me incomodava que existisse padre ruim.
Eu falei mal de um padre ruim e de um bispo ruim, não é? Mas exatamente porque eu tenho consideração pelos padres bons e pelos bispos bons. Então, eu tomo partido. Então, entre Clemente e Samuel, eu não sei quaderno direito, mas eu procuro ter de Clemente a visão política e de Samuel mais a visão literária. Ariano, eu gostaria de, talvez na sequência, emendando com a questão proposta por Gama, em toda grande obra literária brasileira, de ficção, existe uma espécie de interpretação do Brasil. Eu gostaria de saber que o público também tivesse acesso a isso. Na sua obra você interpreta o Brasil também? Digamos, na Pedra do Reino e o personagem enquaderna? Eu acredito que sim. Veja bem, agora, inclusive, na Pedra do Reino, Chico, teve eu dei um erro de interpretação que me levou a interromper. Eu ia escrever ali uma trilogia. Mas do ponto de vista da interpretação do Brasil, na Pedra do Reino eu dei um erro, que depois, examinando os motivos desse erro, eu consegui localizar a causa. Mas eu tive, não sei se você sabe, mas eu passei por problemas muito duros na infância, não é? Sim. E meu pai, que era um político, que governou a Paraíba, ele era, em 1930, a Paraíba se dilacerou muito com o problema político. Talvez mais do que nos outros estados. E meu pai era o líder das forças rurais. O doutor João Pessoa era o líder das forças urbanas. E as forças urbanas venceram a luta de 1930. Então, a história passou a ser contada pelos simpatizantes dele, do doutor João Pessoa. Então, meu pai passou a ser apresentado, eu me habituei desde muito menino, Chico, a ver meu pai apresentado como o representante do mal. O meu pai e as forças rurais representavam o mal. E o doutor João Pessoa e as forças urbanas representavam o bem. Aí eu, muito naturalmente, comecei a reagir, tomando a posição contrária. Eu digo, para mim agora, o rural vai ser o bem e o urbano vai ser o mal. E fiquei me portando assim, mas sem consciência clara do que estava acontecendo. Agora, depois, sim, outra coisa que eu me esqueci de dizer, nesse ano de 1930, os aliados de meu pai deflagraram um movimento no sertão, na cidade de Princesa, proclamaram a independência do município, e tinha hino, tinha bandeira, tinha Constituição, tinha tudo, né? Chamava-se Território Livre de Princesa. Tinha um jornal, e o doutor João Pessoa ficava muito irritado, porque as notícias do jornal diziam assim, tropas vindas do vizinho estado da Paraíba. Né? Pois bem, então, o doutor João Pessoa disse, quando começou a rebelião de Princesa, ele disse que ia tomar Princesa em 48 horas. Passaram-se as 48 horas, mais 48, enfim. Essa luta começou no começo de março de 1930, a 26 de julho ele foi assassinado e Princesa nunca foi tomada. Não é? Princesa caiu quando a Revolução de 30 venceu no Brasil todo. Aí o Princesa não tinha mais sentido a luta e parou, mas nunca foi tomada. Então, eu, admirador de Euclides da Cunha como sou, eu comecei a ler Os Sertões e eu vi, lá eu pensei em descobrir um argumento que me fortalecia naquela ideia de que o rural representava o bem e o urbano o mal, porque eu via tropas urbanas, não é? As tropas positivistas e republicanas, não é? De Moreira César e do general Arthur Oscar, cercarem
um arraial do campo rural, não é? Que era Canudos, e tomarem Canudos e arrasarem aquilo que foi, no meu entender, o mais significativo movimento da história brasileira. Para mim, Canudos foi o episódio mais importante da história brasileira. Eu acho que não se pode interpretar a história brasileira sem compreender Canudos. Então, aquilo me fortaleceu, até que só... E quando eu escrevi A Pedra do Reino, essa visão ainda está lá. Quer dizer, se você for reler A Pedra do Reino, você vai ver que, para mim, no juízo meu e no de Quaderna, Princesa é um equivalente de Canudos. Um arraial do campo, assaltado por forças urbanas. E essas forças urbanas representavam essas forças urbanas a serviço do presidente João Pessoa, representavam as tropas republicanas e positivistas que arrasaram o arraial de Canudos. Então, só depois que eu escrevi A Pedra do Reino, fazendo uma reflexão, eu sentia que havia alguma coisa ali que não estava certo. Mas eu não podia descobrir o que era, porque essas coisas que ficam lá embaixo, na profundeza do subconsciente, são difíceis da gente descobrir. Até que eu descobri que eu estava dando um erro de interpretação. Porque no caso de Canudos, eram tropas urbanas, era o exército urbano, a serviço dos privilegiados, acabando no arraial popular. E Princesa não era. Eram privilegiados da cidade, lutando contra privilegiados do campo. Então foi isso que me causou uma angústia muito grande quando eu descobri, e eu interrompi a escrita para depois fazer uma revisão de tudo. Fiquei parado um tempo, não queria participar de nada, fiz um exame de consciência duro e um reexame dessas posições, e eu espero que agora, nesse romance que eu estou escrevendo, eu espero que saia corrigindo esse erro. Doutoriano, foi aí que o senhor rompe um pouquinho com a sua visão de monarquia e passa a ver a república diferente, ou não? Não foi não. Veja bem, aí não teve uma coisa muito a ver com a outra, não. Eu tinha recebido essa influência sobre a qual eu falei, do meu tio Joaquim Duarte Dantas, e eu olhava com a simpatia, que era mais estética do que política, a monarquia. Porque a monarquia é mais bonita do que a república, não é? A monarquia, inclusive, no espírito popular brasileiro, há uma presença muito grande da visão estética monárquica, não é? Você não tem nenhuma pessoa admirada pelo povo brasileiro que seja considerada presidente, né? É tudo considerado rei, né? Pelé é o rei, não é? Roberto Carlos é o rei, enfim. A palavra rei, e ainda hoje tem para mim um significado muito grande, um significado literário e estético. Mas, então eu esperava. Eu nunca fui infiel à minha visão do povo brasileiro. Isso eu nunca fui, não. Eu dei erros na maneira de colocar isso em prática. Mas nisso aí eu espero ter continuado coerente a vida toda. E então, como Antônio Conselheiro, em Canudos, era também monárquico, não é? Ele lutava contra a República. E eu vi a República esmagando um arraial do povo. Porque, Salmito, não é... As pessoas normalmente identificam a República com democracia, o que não é verdade. As maiores tiranias do século XX foram postas em prática por regimes republicanos. Hitler foi governante da Alemanha no regime republicano. Não é? Então, não é a mesma coisa, não. Pode haver uma monarquia socialista e pode haver uma república capitalista, como a gente está vendo aí, aliás, muito bem hoje.
Então, a minha visão era de que a Casa de Bragança, que descende do Duque de Orleans, da Revolução Francesa, um duque que se colocou ao lado da Revolução, ao lado do povo francês, eu pensava que a Casa de Bragança teria compreensão suficiente para se colocar ao lado do povo brasileiro. Mas aí depois eu tive uma decepção muito grande nesse ponto de vista, porque eu vi uma parte da Casa de Bragança passou a apoiar a TFP, Tradição, Família e Propriedade. E a outra aderiu ao neoliberalismo capitalista, que eu não suporto. E aí eu disse, então peguem suas brasas e vão fazer seu inferno longe de mim. Foi nessa época. Então a questão monárquica é só estética mesmo, né, professor? A simpatia que resta hoje é só estética e simbólica. Ariano, você acha que... tem muita gente que diz que a figura de Dom João VI é historicamente injustiçado, que ele não foi o bobo alegre que todo mundo diz que ele é. Inclusive uma minissérie de televisão aí que mostrou ele como um bobo alegre de novo. Você acha que ele é injustiçado? Acho que ele é injustiçado. Das suas restrições da Casa de Bragança? Acho que ele é injustiçado. Por que, Ariano? Por várias coisas. Uma vez eu me encontrei com Carla Camurati, que fez um filme sobre Dom João VI, onde também ele é apresentado, a meu ver, de maneira injusta. Também. Não é verdade? Quando ele terminou, quando terminou a exibição do filme, nós fomos conversar e eu disse a ela, você foi muito injusta com Dom João VI. Aí ela disse, mas eu fiz pesquisas em Portugal e todo mundo lá é contrário a ele. Eu digo, mas você não é portuguesa. Os portugueses são contrários a Dom João VI exatamente pelo ressentimento da independência do Brasil, porque foi ele que começou. Quer dizer, quando ele elevou o Brasil a reino, não é? Quando ele levou o Brasil a reino, ele começou o processo que daria depois na independência do Brasil. Outra coisa, do ponto de vista estético, só veio, digamos, a parte exterior física de Dom João VI. Não veio que ele praticou um feito que, a meu ver, só tem um precedente na história, que foi a visão que foi a fuga de Príamo, rei de Troia, quando os gregos arrasaram Troia. Príamo pegou a família dele, inclusive o jovem Enéas, não é? Atravessou o mar Mediterrâneo e foi para a Península Itálica, onde fundaram Roma, não é? Quer dizer, que depois foi a reencarnação de Troia. A Roma, a Troia derrotada pelos gregos, ressurgiu em Roma e derrotou os gregos vitoriosos no primeiro embate. Então, Enéas, esse príncipe troiano, filho de Príamo, é o herói da Eneida. Quer dizer, esse feito de Príamo e Enéas foi cantado por Virgílio, em termos épicos. E depois daí só houve o caso de Dom João VI, né? Que, fugindo da derrota imposta a ingleses, espanhóis e portugueses por Napoleão, né? Ele saiu de Portugal com a família toda, com o Enéas dele, que era Dom Pedro I, um menino nessa época, e vieram fundar aqui essa nação extraordinária que para mim é o Brasil e que tem condições de realizar aquilo que os portugueses sonharam a vida toda, com o Quinto Império. Ok, nós vamos fazer então agora um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, continuando então a entrevista com Ariano Suassuna. Até já! Estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando Ariano Suassuna. Tem muita gente aí na fila querendo fazer perguntas, o Nóbrega e a Marici. Mas como hoje eu estou tendo o privilégio aqui de ser o mediador, eu vou passar na frente de vocês. Só uma pergunta, depois eu já passo na sequência, tá ok?
Ariano, você falou no bloco anterior dessa questão da perseguição à sua família, que de uma certa forma, quer dizer, vocês representavam o lado rural, a perseguição vinha do lado urbano. Eu pergunto se isso, de uma forma inconsciente, e até depois, mais tarde, elaborado conscientemente, não ficou nessa sua, vamos dizer, nessa sua teimosia benéfica até a favor da cultura popular brasileira. Estou falando nisso a respeito, inclusive, daquela briga que você teve com o pessoal do Mangue Beat, com o Chico Science, que você não concordava com aquelas misturas, que os críticos de música dizem que foram muito bem-vindas essas misturas, por exemplo, do maracatu rural ao rock e ao hip hop. Você desconsiderava o rock e o hip hop, né? Mais ainda. Pois é, eu quero saber o que você me explique e se tem um pouco dessa coisa inconsciente de você, do lado rural, ter sido perseguido pelo urbano. Não, eu acho que não, porque, veja bem, quando eu fiz aquela revisão a qual me referi, respondendo a Chico Oliveira, inclusive, eu revi posições do próprio Euclides da Cunha. Que Euclides da Cunha, eu parto sempre de uma distinção feita por Machado de Assis entre o Brasil, que ele chamava o Brasil oficial, e o Brasil real. Nós todos pertencemos às classes privilegiadas, nós pertencemos ao Brasil oficial. A gente queira ou não queira, gosta ou não gosta. E o Brasil real, a cultura popular a qual você se refere, para mim, é a cultura que é feita pelo povo do Brasil real. O povo do quarto estado, como eu chamo, aludindo à Revolução Francesa. Que na Revolução Francesa havia 3 classes sociais, né? Os 3 estados chamados nobreza, clero e povo. Mas acontece que nessa palavra povo aí havia uma dicotomia que nunca foi bem analisada na época, porque esse povo aí era composto pela burguesia, que estava emergindo como classe dominante, e o operariado urbano, que também estava nascendo, e o campesinato pobre do campo. O campesinato pobre rural, evidentemente. Agora, então, no meu entender, não existem 3 estados. Existem 4 estados, né? Nobreza, clero, povo, nobreza, clero, burguesia e povo. Esse é o povo do Brasil real, no meu entender. Euclides da Cunha, formado, como todos nós, no Brasil oficial, pelo Brasil oficial, se viu de repente diante do povo do Brasil real em Canudos. E ele se converteu. Mas a conversão foi rápida demais, foi violenta demais, e ele ficou meio perturbado, só podia ficar. Eu estou dizendo isso aqui com o maior respeito que eu tenho por ele. Que, inclusive, eu hoje posso ver os erros dele por causa dele, pela influência que recebi dele. Então, ele aí passou, depois da conversão, ele passou a considerar o urbano como errado. O urbano que ele encarnou no emblema, num símbolo, que era a Rua do Ouvidor. Ele fala textualmente na civilização cosmopolita e falsificada da Rua do Ouvidor. E o Brasil real para ele era o sertão, que ele chamou o sertanejo a rocha viva da raça brasileira. Eu, influenciado por Euclides da Cunha, durante muito tempo, vi isso aí. Então, eu, quando revi minhas posições, eu vi que Euclides da Cunha dava esse erro. Porque aquele emblema do Brasil real que ele tinha descoberto em Canudos, portanto no Brasil rural, existia também na cidade, através da favela. A favela é o emblema urbano do povo do Brasil real. Então, eu não tenho antipatia à arte feita pelo povo do Brasil real que mora na cidade, na favela. Sim. Eu tenho antipatia ao tipo de arte massificado que nos vem de fora e que nos é imposto, que a gente tem de engolir, queira ou não queira, forçado. E era isso que eu discordava de Chico, que era meu amigo pessoalmente.
Ele era meu amigo pessoal, eu gostava muito dele, mas disse isso a ele. Ele foi me procurar, na primeira vez que apareceu essa discordância, ele foi me procurar e eu expliquei a ele os motivos pelos quais ele disse, eu discordava. Ele me disse, eu sou um armorial, por causa do movimento armorial. Aí eu disse, e por que é que se chama Chico Sainz? Não é? Eu digo, mude o nome para Chico Ciência, que eu subo num palco com você. Agora, veja bem, não era só mudar o nome, era mudar o nome e tirar o que estava por trás dessa parte. Então, nos dois elementos do nome dele, Chico Sainz, eu estava com ele, eu estava com Chico, ao lado do Maracatu Rural, mas estava contra o Sainz, que queria misturar o maracatu rural com duas coisas tão feias e de nome tão feio, como você acaba de dizer, rock e hip hop. Um nome desse, eu detesto. Mas então você conta essa coisa antropofágica, vamos dizer assim, Oswaldo de Andrade, que se fala da cultura brasileira, tropicalismo, por exemplo, tudo isso você conta? Sou contra. Não gosto, não. Minha posição é outra, completamente diferente. A globalização da cultura, então, deve ser evitada? Só um pouquinho, Rinaldo. Só um parênteses. Um parênteses, então. É só porque o Nóbrega está na frente. A globalização da cultura, então, deve ser evitada. Deve ser evitada e combatida. Mais do que evitada. Se a gente puder evitar, é ótimo. Eu acho, mas desculpa, pelo menos lutar. Eu também preciso perguntar. Pelo menos lutar, a gente tem que lutar. Não é porque essa globalização é exatamente isso. O pessoal reduz os problemas culturais ao nível do gosto médio, o que é a pior coisa do mundo. Eu digo sempre, Rinaldo, que eu já vi mau gosto é melhor do que gosto médio. Porque eu já vi gênios da literatura com mau gosto. Balzac era um gênio extraordinário, eu tenho uma admiração por ele enorme, mas ele tinha mau gosto. Tá certo? Ele tinha mau gosto. Como combater, desculpa, pois não. Como combater num Brasil ignorante, num Brasil de péssima cultura, de péssima qualidade cultural, como combater esse gigante que se chama hoje globalização e que está no computador de qualquer pessoa mediana nesse país? Minha filha, eu não sei não. Procuro fazer a minha parte, tá certo? Eu vou até o fim, lutando contra esse mau gosto, contra essa massificação, eu vou lutando. Agora, se eu não obter a vitória, isso não tem importância, não. Uma semente fica, tá certo? Eu, nesse ponto, eu tenho grande admiração por Don Quixote. Às vezes me chamam Don Quixote. Cavaleiro andante, do ponto de vista, como se fosse uma coisa pejorativa, eu fico profundamente honrado. Outro dia, um jornalista do Recife me chamou pejorativamente de Don Quixote, porque eu estava esgrimindo contra os moinhos de vento da globalização. Uhum. Tá certo? Eu fiquei honradíssimo. Eu digo, esse homem é um incompetente, ele não sabe nem insultar. Ele faz um insulto, ele me deixa orgulhoso, né? Não sabe nem insultar, ele sabe. Aí porque eu acho bonito, na vida do Don Quixote aquela luta que ele empreendia. Tá certo? Se ele é derrotado ou não, a mim não importa. E eu acho que ele não é derrotado. No meu entender, ele seria derrotado se ele se conformasse. Tá certo? Mas ele luta. Ele luta com os meios de que ele dispõe. E o fato é o seguinte, e isso acontecia com o próprio Cervantes, não é? Que a gente vê pelo próprio livro Don Quixote, a gente vê que Cervantes não estava de acordo com muita coisa, com a maior parte das coisas que aconteciam na Espanha na época. Não é? A Espanha do século XVII já estava começando a entrar numa decadência, não é? E, além do mais, expulsou mouros, árabes e judeus, não é? E se você ler o Don Quixote, você vai ver lá um protesto grave, forte de Cervantes contra a expulsão dos árabes. De maneira que, no meu entender, a Espanha pode passar por invasões militares, políticas, decadência econômica, mas enquanto houver o Don Quixote, enquanto existir o Don Quixote, a gente sabe o que é a Espanha profunda, a Espanha verdadeira,
Então, eu acho que, como se combate, aí eu não sei. Eu sei como eu combato. E como Euclides da Cunha combatia. Tá certo? Então, um livro como Os Sertões, a gente pode dizer para o Brasil a mesma coisa que eu disse a respeito do Dom Quixote em relação à Espanha. Então, o que eu procuro fazer é isso aí. No meu trabalho de escritor, nas aulas que eu dou, agora aqui, eu estou lutando contra isso. Tá Bom, agora o Antônio Nóbrega quer fazer uma pergunta para você. O Nóbrega, que inclusive está prometendo um novo show para julho, com sua participação, segundo ele me contou, é verdade? Consegui convencê-lo a vir aqui no dia 12 de julho. Pois bem, deixa eu lhe prestar minha homenagem antes de você começar. Ele me chamou e eu venho. Agora, eu estou jurando a mim mesmo que vou encerrar minha carreira de ator e de viajante. Eu vou encerrar. E eu estou me sentindo um pouco à vontade para chamar, porque esse convite já foi feito há uns 4 ou 5 anos atrás, só que a data foi sempre postergada. É verdade. Então... Não, e ainda que não fosse, sendo feito por você, eu vinha. Tá bom, nós levamos 10 anos para conseguir aqui no Roda Viva. Não tem ideia. Vai lá, Nóbrega. Aquilo é eterno. Ô, Ariano, você nos relatou que você tomara conhecimento com a história do rei, Dom Sebastião, desde já muito jovem, né? Criança, né? Sim. E na Pedra do Reino, o romance do rei Dom Sebastião está presente, né? É verdade. Sei que você é um admirador muito grande do Vieira, de Fernando Pessoa, provavelmente também de Agostinho da Silva. Sim. Né? E você deu um ensejo aí no final do primeiro bloco, ao que talvez eu acho que é a questão fundamental, né? Puxando para o lado dessa questão fundamental, você é sebastianista, em que medida é o seu sebastianismo? Em que medida você sonha com o Espírito Santo, com o Quinto Império? Você poderia falar um pouco isso para a gente aqui? Posso, pois não, com todo prazer. Veja bem, o mesmo erro que eu dei na Pedra do Reino em relação à interpretação de Canudos, eu dei um pouco também em relação ao sebastianismo. Porque só depois eu percebi, eu continuo com a mesma admiração pela figura de Dom Sebastião. Acho que ele é um símbolo, é um símbolo. Ele deixou de ser uma figura somente ligada à história portuguesa, na minha visão, para ser um mito humano e universal. Quer dizer, ele é o símbolo desse desejo que é tão humano de o homem se alçar acima dele mesmo, quer dizer, de alcançar as fronteiras do sagrado e do divino. Então, é um homem que, Dom Sebastião, pelo sacrifício, pelo sonho e pela morte que teve, eu talvez não simpatizasse tanto com ele se ele não tivesse sido derrotado e se tivesse perdido. Mas ele é o símbolo disso tudo e é por isso que ele continua a ser uma figura forte para mim. Mas, a meu ver, a empresa, quando ele empreendeu a viagem ao Marrocos, a empresa estava certa, mas ele escolheu o lugar errado. Então, eu tenho impressão, ele não tinha nada que atacar os muros. Tá certo? Que eu tenho uma visão de que isso que chamam o terceiro mundo, a América Latina, a África, a Ásia, eu reúno tudo isso, já na Pedra do Reino, embaixo de um mito que é o da Rainha do Meio-Dia. A Rainha do Meio-Dia, no meu entender, é que reúne todos esses povos escuros, magros e pobres do mundo. E Dom Sebastião atacou os muros, como hoje estão fazendo os países poderosos, continuam atacando os muros. Dom Sebastião foi um precursor disso. Então, nisso, a meu ver, ele deu um erro. E nesse romance que eu estou escrevendo, eu estou reclamando contra isso. Tanto que, naquela cantiga sebastianista, que está transcrita lá na Pedra do Reino, e que você canta muito bem, eu modifiquei um verso, viu?
Eu não sei se você se lembra, o poema termina, morre o rei, não é? Nosso rei foi se perder nas terras do mal passar. Deitam sortes à aventura quem o havia de ir buscar. O cavaleiro escolhido não se cansa de chorar. Vai andando, sem nunca desanimar, até que encontrou um mouro num areal a velar. Por Deus te peço, bom mouro, me diga se me enganar, cavaleiro de armas brancas, se o viste aqui passar. Eu vou pular um pedacinho para... Aí ele diz, este cavaleiro, amigo, morto está neste pragal, com as pernas dentro d'água e o corpo no areal. 7 feridas no peito, cada uma mais mortal. Por uma lhe entra o sol, pela outra o luar. Pela mais pequena delas, um gavião a voar. Bom, no meu entender, isso é, como eu usei na Pedra do Reino, isso é uma alusão à morte do rei Dom Sebastião, não é? Aí ele dizia, mas é mentira do Mouro, e é assim que você canta. Mas é mentira do Mouro, seu desejo é me enganar. O nosso rei encantou-se nas terras do mal passar. E um dia no seu cavalo, nosso rei há de voltar. Então eu modifiquei. Nessa versão agora eu digo, mas é engano do Mouro. Nós vamos nos aliar. Tá certo? Então, eu fui infiel ao Dom Sebastião histórico para ser mais fiel ao Dom Sebastião verdadeiro e profundo, que é o núcleo do mito do sebastianismo. Aliás, só um parênteses, eu acabo de gravar um CD em que eu gravo 3 romances. O Danal Catarineta, que você transcreveu, que está na Pedra do Reino, né? A Filha do Imperador do Brasil e o Touro Mão de Pau, a Morte do Touro Mão de Pau. E iria cantar também o Rei Dom Sebastião. Sim. Eu disse, não, vou deixar para um próximo CD. Pronto, e inadvertidamente foi muito bom. Veja que sorte, foi ótimo, porque quando você gravar, já grava. E passei por uma situação até constrangedora, desculpe eu tomar um pouco de tempo aqui tendo relato disso, quando eu estive no Marrocos e iria cantar esse romance. Mas, de repente, eu me dei conta de que no Marrocos, eu cantar um romance que depunha contra os árabes, do qual eu tinha uma simpatia muito grande. Está vendo? Eu disse, eu estou doido. Quer dizer que você está vendo que eu tenho toda a razão, tem não é? Toda a razão. modificado. Não é? Mas a espicha, então, para a questão do Quinto Império que você ia falar. Sim, não, bom, então o Quinto Império, que depois do nascimento de Dom Sebastião, você sabe que Dom Sebastião nasceu em circunstâncias muito, muito especiais. Isso. Há muito tempo não havia um herdeiro. O pai dele já tinha morrido, ele era neto do rei. E então a mãe dele engravidou, o pai, quando ele nasceu, o pai já tinha morrido. E a mãe morreu pouco tempo depois. Então ele ficou sendo chamado o Desejado. O Desejado porque era o rei no qual a independência de Portugal ia se corporificar. Porque havia sempre aquele perigo da absorção de Portugal pela Espanha, não é? E Filipe II era tio dele, irmão da mãe. Então, Dom Sebastião é o Desejado. Nasce, se revela aquele príncipe poético, não é? Um cavaleiro medieval extraviado na Renascença, e faz... Aí morre. E quando morre, Filipe II se assenhoreia do trono português, né? O Portugal é anexado à Espanha. Então, as esperanças nacionais do povo português passam a se reunir em torno de Dom Sebastião, não é? Da volta de Dom Sebastião. Dom Sebastião iria ressuscitar e voltaria num dia, num Manaus, entre brumas, para restaurar a independência e a grandeza de Portugal. Então ele começou a ser identificado com o misterioso rei encoberto do povo, que o povo espanhol, no qual o povo espanhol acreditava e que o povo português logo adotou. Então alguns escritores e visionários portugueses, como o padre Antônio Vieira, começaram a considerar Dom Sebastião como sendo o rei encoberto que voltaria para restaurar a independência e a grandeza de Portugal. E, ao mesmo tempo, todos esses sebastianistas eram muito impressionados com a profecia do profeta Daniel. O profeta Daniel tinha
profetizado a existência de 4 impérios que eram identificados com Roma, a Babilônia, etc., na história. E então eles passaram a dizer que quando Dom Sebastião ressuscitasse e se pusesse à frente do povo português, iriam instaurar o 5º império do qual falava o profeta Daniel, e que era um império de justiça, de liberdade, justiça para todos, era um império igualitário, libertário e justo, que essa é uma aspiração de todos nós, não é? Então, ficaram considerando, então, o advento do 5º império. Então, na Pedra do Reino, a visão de Quaderna é que Portugal não tinha dimensão para realizar o império, mas que o Brasil tem. Então, eu sou um pouco 5º imperista, a propósito do Brasil. Por mais que o Brasil atual esteja desmentindo tudo isso, eu levo muito em conta, Nóbrega, as palavras do grande pensador, que para mim, francês do século, para mim foi o mais puro dos pensadores europeus do século XX, Jacques Maritain. E ele disse uma vez que achava que o Brasil estava destinado a realizar na história o mais belo sonho que o homem já teve no campo político, que era realizar um regime onde, pela primeira vez, se efetivassem juntas a justiça e a liberdade. Você veja, na história humana, recentemente, a União Soviética representava um regime no qual predominava a justiça, a busca da justiça, em detrimento da liberdade. Nos Estados Unidos atuais, predomina a busca da liberdade em detrimento da justiça. Em ambos os casos, a meu ver, trata-se de uma impostura, porque na União Soviética era justiça para a minoria de brancos e poderosos. E nos Estados Unidos, para mim, é liberdade para a minoria de ricos e brancos. Então, o que eu espero do Brasil, o que eu sonho para o Brasil, é nada mais, nada menos do que esse sonho a efetivar, ou pelo menos uma busca desse sonho. Ariano, deixa eu aproveitar toda essa sua pensata em torno do que o Nóbrega te perguntou, para falar o seguinte. Você foi secretário municipal de cultura e secretário estadual de cultura no governo Arraes. Nós estamos falando de sonho de Brasil, de política. Eu queria falar um pouco de, aspas, política cultural. Nós temos aí agora na história Brasil recente, história republicana recente, uma eleição presidencial que vai acontecer, onde se apresentam até agora 4 candidatos. Eu queria saber se dentro desse todo esse raciocínio que você estava tendo com o Nóbrega, que a gente conversou antes, se em termos de política cultural, em termos do que você defende, se algum desses 4 candidatos representa alguma esperança em você de que as coisas possam se reverter, ou se você não tem esperança nenhuma diante desse quadro político-cultural com esses 4 candidatos que se apresentam como candidatos a presidente da República. Eu agregaria antes que eu você... Eu não sou muito advertido sobre a política do dia a dia, não. Já está falando. Eu não sei, eu confesso que não sei, não. Eu vejo... como eu disse, eu sou escritor, eu vejo a minha perspectiva e se aparecer algum que procure efetivar essa política de valorização da cultura brasileira, da busca de uma cultura que expresse realmente o nosso povo e o nosso país, eu vou apoiá-lo, tá certo? Eu vou apoiá-lo, mas eu vou esperar para quem vai ser eleito, e se o que está eleito abre algum caminho por aí. O que abrir, eu apoio. Eu completaria, só mesmo pegando carona, se você acha que a política brasileira melhorou e se ela abre esperanças para o 5º Império.
Chico, eu estou muito preocupado, como todos nós, eu estou muito preocupado com o nosso país, não é? Eu não preciso lhe dizer que você sabe disso, eu discordo dessa política, já fui chamado de arcaico por causa disso, o pessoal diz que eu sou contra a modernização, né? A modernização capitalista. Eu não acho que uma coisa seja boa só por ser moderna, não é? Eu acho que a gente tem que encarar todos os pontos de vista. Agora, tenho visto na política brasileira atual coisas, para mim, imperdoáveis. Eu não posso entender, por exemplo, já que estou diante de você, eu não posso entender nem aceitar a extinção da Sudene. Tá certo? Se a Sudene... É verdade que a Sudene foi muito degradada para depois acabarem com ela. Mas, então, se havia erros na Sudene, e não foram os erros da época da fundação, se havia erros, que fossem consertados, mas que não se acabasse com a Sudene, que ainda era, com todas as deformações que sofreu depois, ainda era uma esperança para o Nordeste, para acabar com essa desigualdade regional terrível que existe no Brasil, uma dilaceração terrível. Mas eu não vou nem por aí, porque a injustiça no Brasil não é feita somente no Nordeste, não. Eu sou nordestino, eu estou citando esse fato, entre vários. Mas como é que se acaba com a Vale do Rio Doce, um patrimônio que o povo brasileiro criou e uma coisa importante para o nosso país? Como é que se entrega a energia? As comunicações, uma coisa tão importante, não podem ser entregues, não podem ser vendidas. Então, eu discordo. De tudo isso, eu discordo e, se Deus me der força, vou brigar, enquanto for possível, com as armas de que disponho. São poucas e fracas, mas com elas eu luto. Nesse livro está tudo denunciado lá, nesse romance que eu estou escrevendo, está tudo denunciado. Tá ok, então nós vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, dando continuidade à entrevista. Até já. Eu quero cantar. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando Ariano Suassuna. O Roda Viva de hoje é um programa gravado, portanto, infelizmente, não tem a participação dos telespectadores. Ariano, eu gostaria que você falasse também da influência muito evidente da sua família na sua obra, né? Começando pelo seu pai. Eu fiquei até muito impressionado. Eu vi um programa aqui na TV Cultura do Roberto Dávila. Você deu uma entrevista excelente para o Roberto Dávila. Muito obrigado. Você vai fazer 75 anos agora, exatamente, né? Em junho. Em junho. Você perdeu seu pai quando você tinha 3 anos. Eu fiquei muito impressionado que você se emociona muito até hoje em falar do episódio do seu pai. Bom, fora isso, sua mãe eu acho que foi muito importante também a partir desse momento na vida de vocês. Pelo menos 2 tios também são importantes na sua vida. E outra coisa também que você Meus irmãos, minha mulher, meus filhos e meu neto. A sua mulher. Aliás, essa foi muito interessante, porque eu fiquei sabendo que, graças à dona Zélia, foi ela que despertou essa coisa cômica em você, que você até então era muito trágico, não é? Qual foi o romance que você fez, Torturas de um Coração? Diz que foi graças à dona Zélia, é isso? Como é que é essa história? Zélia desempenhou um papel muito importante na minha vida, não é? Porque... eu acho que por causa desses acontecimentos todos aos quais você fez referência, e que eu não vou falar deles porque me machuca muito ainda hoje, mas então eu era uma pessoa que tinha uma visão trágica da vida. Aliás, a visão trágica é inevitável, não é? A visão trágica do mundo é inevitável. Bastaria a morte para tornar a vida humana, para dar à vida humana um fundamento trágico. Mas, então eu era assim. Meus irmãos mais velhos até brincavam comigo, dizendo que eu era um assassino terrível, porque, realmente, nas primeiras coisas que eu escrevi, o primeiro conto que eu escrevi, aos 12 anos de idade, um cidadão voltava de uma conflagração, de uma guerra, encontrava
a mulher com outro homem, matava os dois e se suicidava. Não escapou ninguém. Parece que quando eu não sabia o que fazer com o personagem, eu matava. Mas depois eu vi que, que isso não era gratuito na minha vida, porque quando menino, em Itaperuá, a primeira pessoa que eu vi morta foi uma mulher assassinada pelo marido, que voltava da Revolução de São Paulo. Ele tinha participado das tropas que vieram do Nordeste para reprimir a Revolução Constitucionalista de 32. Voltou, quando voltou, encontrou a notícia de que a mulher o enganara durante a sua ausência. E ele então chegou no dia, e no outro dia de manhã ele matou a mulher com um tiro na nuca. E minha mãe proibiu que nós fôssemos ver, mas eu fugi, fui ver e me arrependi, quase não durmo de noite. Então eu vi que esse conto terrivelmente sangrento que eu escrevi, que era uma recriação inconsciente desse episódio que tinha acontecido. Só que eu agravei, porque lá o assassino não se suicidou, não, mas eu acrescentei essa parte. Então, depois que eu conheci Zélia, eu comecei a ter uma visão menos dolorosa do mundo. Comecei a sensação que eu tinha, eu disse isso já por escrito, era que alguma coisa se desatou, tinha se desatado dentro de mim. E eu, então, exatamente aí, marca, apesar de ser um tempo muito duro esse, foi no ano de 1951, eu estava tuberculoso, eu como todos os poetas românticos, eu como Castro Alves, eu fiquei tuberculoso aos 20 anos. E eu fui para Itaperuá, que é a minha terra, no sertão da Paraíba, que tem um clima muito bom, é um clima seco e frio. E então, Zélia, minha mãe e 3 irmãos meus foram me visitar lá. E então, eu escrevi uma peça que eu mesmo representei, juntamente com um terno de pífanos, que fazia os intervalos da peça, o terno de seu Manuel Campina, que era um terno lá de Itaperuá. E eu representei a peça junto com alguns primos, e essa peça foi exatamente a primeira reaparição de Benedito. Ah, o Benedito reaparece aí, exatamente. E então era uma peça cômica. E eu, pela primeira vez, eu ri no meu teatro. E daí em diante, essa peça abriu caminho para as outras peças cômicas minhas, inclusive A Força da Boa Preguiça, O Casamento Suspeitoso, Santiago Porca e O Alto da Compadecida. Ok, eu tenho aqui, vamos ver a lista de pessoas que se inscreveram, já perdi. A Marici é a primeira? Eu vou começar. A Marici, o Álvaro e o Rinaldo. Thank you. É a Ladies First. Vou até na esteira das peças que o senhor acabou de citar. Pelo menos 2 peças foram adaptadas com sucesso para o cinema e para a televisão, né? O Alto da Compadecida no cinema e na televisão, o Santo e a Porca, um episódio para a televisão. A Farsa da Boa Preguiça e a Mulher Farsa Vestida de Sol. Perfeito. Né? Essas e, todas foram adaptadas. Quer dizer, a televisão é um veículo eminentemente de massa, né? Como é que para o senhor foi essa resposta? O senhor até disse que a sua popularidade, em parte, né? Parte da sua popularidade se deve, inclusive, a essa disseminação pela televisão. Mas é um veículo de massa. Como é que então fica essa correspondência? Seria uma espécie de contradição, né? Com o que eu... Não, a meu ver, não existe, não. Veja bem. A primeira vez que eu fui procurado para dar uma obra minha para a televisão, eu recusei. Eu usei até uma expressão, eu digo, olha, para a gente fazer um trabalho em conjunto, um dos dois vai ter que mudar o passo. E eu vou logo avisando que não vai ser eu, não. Não vou ser eu, não. Eu não mudo, não. A televisão é que vai ter que mudar. Porque eu não me adapto. Esse ancião de 75 anos que aqui está, não aprendeu ainda a dobrar a espinha, não, tá certo? Aí eu passei mais de 20 anos. Depois dessa recusa, eu passei mais de 20 anos sem aceitar. A recusa foi ao alto, Ariano? Não, eles pediam para eu escrever uma novela. Eu disse que escreveria, mas se fosse de acordo com os meus padrões. Era uma encomenda, não era? Uma
entre outras coisas, eu não aceitava música de guitarra. Eu digo, não entro. Tem que ser a música do Quinteto Armorial. Aí eles mesmo que não quiseram mais. Prova de que eu estava certo nas minhas restrições, nas minhas posições. Então, passaram-se mais de 20 anos, até que eu fui procurado por essa extraordinária figura, que eu conheci através de Antônio Nóbrega. Chegou um dia na minha casa, levado por Antônio Nóbrega, essa extraordinária figura que se chama Luiz Fernando Carvalho, autor dessa obra-prima que aí está, de cinema, que é Lavoura Arcaica. Então, com o Luiz Fernando, eu vi que eu podia ir, sem abrir uma linha das minhas posições, porque ele tinha uma identidade total com meus pontos de vista. Ele queria botar a música que eu respeito e da qual eu gosto. Ele me chamou até para colaborar com ele na adaptação. E quando chegou, uma das coisas que tinha me levado a recusar a primeira oferta, é que eles disseram, o que é que você acha aí, mudança de passo? Eu digo, por exemplo, essa imitação caricata do sotaque nordestino que vocês fazem, eu não posso aceitar. Não posso aceitar. Eu nunca vi ninguém falando daquele jeito, não é? No Nordeste. Não se fala daquele jeito no Nordeste, não. Eu digo, o que eu quero? Aí Luiz Fernando perguntou, e como é que vamos falar isso? Essa conversa não foi com o Luiz Fernando, não. Essa conversa foi com o primeiro que me procurou. Agora, Luiz Fernando disse, quando chegou nesse momento, disse, num determinado momento, e como vamos falar? Eu disse, cada um fale com a linguagem do seu lugar. Tá certo? Porque a unidade do Brasil é uma unidade de contraste. Então, eu digo, eu só não quero miado e chiado, que é um sotaque que não é de estado nenhum. Que é a caricatura. É sotaque de aeroporto. Eu só vi gente falando daquele jeito em aeroporto, não é? Eu uma vez viajei para o Rio Grande do Sul, tomei o avião no aeroporto Guararapes, do Recife, desci aqui em São Paulo, onde eu ia pegar outro avião, eu ia trocar de avião para ir para Porto Alegre. Quando eu estava no aeroporto do Recife, aí uma mulher falou no microfone, disse assim, senhores passageiros da Boeing 727 da Varig queiram assim, assumir os seus lugares, portão B. Que diabo de língua é essa? Não é? Bom, aí eu peguei o avião, desci aqui em São Paulo, fiquei esperando. Quando chegou na vez do outro, a mesma coisa. Senhores passageiros do Boeing 727 com destino a Porto Alegre, queiram... Aí eu disse, a mulher veio. Mas não, era outra. Tá certo que elas estão falando desse jeito, uma coisa que eu não sei. Aquilo não é sotaque de lugar nenhum. Pois bem, a peça foi encenada com atores gaúchos, mineiros, carioca, paulista e nordestino, e todo mundo falou. Eu disse, você olha, o Auto da Compadecida, por exemplo, não tem um erro de português lá. Eu não procuro imitar a letra, eu procuro imitar o espírito, recriar o espírito da linguagem popular. Inclusive por respeito ao povo. E aí isso pode ser pronunciado de qualquer jeito. Então ninguém nem notou que havia diferença de sotaque. Saiu, para meu gosto de autor, saiu ótimo. Então, eu acho que não há contradição. Eu aceito trabalhar na televisão até o ponto em que ela venha para mim. Eu não vou para ela, não. Maomé não vai para a montanha. A montanha tem que vir para Maomé. Floriano, o senhor teve duas oportunidades concretas na administração como foi dito no início do programa, uma na Prefeitura do Recife, nos anos 70, e a segunda no segundo governo Arraes, no qual eu tive a grata satisfação de lhe conhecer e fizemos algumas coisas juntos. Eu não poderia deixar de perguntar ao senhor que avaliação, que balanço, que pontos o senhor destacaria nas iniciativas do Ministério da Cultura nesses últimos 8 anos no Brasil? Não posso deixar de perguntar. Olha, eu não posso responder sobre o Brasil todo, porque eu não tenho conhecimento. Agora, quero lhe dizer que eu recebi apoio do Ministério da Cultura, no meu trabalho de secretário de Cultura de Pernambuco.
o ministro Verfort me deu apoio. E eu seria um injusto e um ingrato se não dissesse isso. Ele me deu apoio. Eu, inclusive, consegui terminar a Ilumiara Zumbi, que é hoje um lugar que congrega todos os maracatus rurais do estado de Pernambuco, graças ao apoio do ministro Verfort. Então, no que me diz respeito, e no que diz respeito à política cultural que eu procurei imprimir à Secretaria de Cultura de Pernambuco, eu recebi apoio do Ministério da Cultura. Adriano, já que estamos no bloco final, uma provocação para o Vídeo de Não faço uma desgraça dessa. Você me provocar. Uma provocação que parte da enorme empatia e fidelidade às origens. O Nordeste acabou, Adriano? Não, eu acho que não. Veja bem, uma vez, eu vou lhe responder com uma pergunta referente a São Paulo. Um amigo meu, que é paulista, chamou São Paulo a menos brasileira das cidades. Eu discordei dele, eu disse, olha, não fale mal de sua terra, está errado. O São Paulo que você frequenta, talvez queira ser uma imitação de Chicago. Não é? Mas o São Paulo verdadeiro, o São Paulo profundo, é tão importante para o país quanto o Nordeste, quanto o Rio Grande do Sul, como Minas. E existe um São Paulo verdadeiro e profundo. Maria Andrade sabia disso. E muitas outras pessoas sabem. Então, Chico, o que estão tentando acabar no Nordeste é com as poucas coisas boas do Nordeste oficial. Mas o povo brasileiro tem uma capacidade de resistência que a mim me deixa espantado. Um dos motivos que me levaram a vir, não sei se você sabe, mas esse ano eu nunca esperei que a vida de escritor fosse tão complicada. Eu terminei minha vida, estou terminando minha vida, desfilei na Marquês de Sapucaí, numa escola de samba. Eu nunca esperei que uma coisa dessa me acontecesse. Quando me pediram, eu dei autorização, mas quando me convidaram para participar, eu, a princípio, recusei. Eu disse, olha, eu disse assim diretamente, porque eu não queria ser grosseiro, eu disse, olha, eu não sei se eu vou ter coragem de ir, não, mas se eu não tiver, aqui em Pernambuco, tem um ator que me imita muito bem, ele se chama Aramis Trindade, obrigado, Aramis Trindade. Aramis Trindade me imita muito bem. Aí eu já estava disposto a pedir a Aramis que viesse me representar. Mas aconteceu, Chico, o seguinte, que em novembro de 2001, eu recebi um título na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A UERJ. Na UERJ. E quando eu fui lá, a escola de samba mandou um porta-estandarte, um mestre-sala, o cantor que ia cantar o samba enredo e uma ala de velhas negras da cabeça branca, a coisa mais linda que eu já vi. E elas, um amor à escola, que eu só queria que você visse, Chico, elas pegavam o estandarte assim, beijavam. E depois me trouxeram para eu beijar, tá certo? Aí eu comecei a ver que, apesar de todas as deformações, as origens populares, as raízes populares da escola de samba ainda estão lá. E o amor que eles têm, a identificação que eles têm, é uma coisa muito bonita. Então, aí eu disse, eu tenho que vir, porque quando eu fui eleito para a Academia Brasileira de Letras, eu estava recebendo uma homenagem do Brasil oficial. E eu não vim do Recife para cá, para o Sul, não é? Para receber. Então, se eu não vier agora, eu estou recebendo a maior homenagem que eu já recebi do povo do Brasil real. Se eu não vier agora, eu estou sendo infiel a tudo aquilo em que eu acredito. Aí eu vim. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que com essa capacidade de resistência que o povo brasileiro tem e que está demonstrando, a cultura brasileira estão fazendo tudo para acabar com ela. E ela fica aí. Tanto que eu já disse uma vez e repito, eu escolhi como símbolo dela a Mulher do Piolho, que é um personagem de um conto popular do Nordeste, né? Que disse que um dia estava a mulher assim, uma nordestina, e disse,
olha, tem um piolho aí na sua camisa. Aí o marido dela, que era um sujeito ruim, pirou e acanhado disse, não, isso não era piolho não, isso era uma formiga. Ela disse, formiga não, que eu conheço formiga e conheço piolho. Era um piolho e você não diga que não era não. Aí ele disse, era piolho, era formiga e não diga que era piolho não, que eu dou a surra. Ela disse, você pode dar a surra, mas que era piolho era. Ele disse, eu vou matar você. Ela disse, era piolho, eu vi. Aí ele amarrou as mãos dela com a corda, passou numa rodona e começou a afundá-la na água de um poço para ameaçá-la, né? Colocou até aqui, aí ela disse, era piolho, até aqui piolho, piolho. Aí quando não tinha mais, ela, com as mãos, quando ela foi afundá-la toda, ela com os dedos fazia assim, o gesto de matar piolho, né? Então eu identifico a cultura popular brasileira com a mulher do piolho, porque estão fazendo tudo para matá-la, mas não matam não, ela está aí viva. E a gente continua denunciando. Quando o pessoal veio me citar, uma vez um francês disse para mim, Mike, eu dei uma aula e estava um francês presente. Quando terminou, ele disse, eu gostei muito da sua aula, mas não concordo com aquela afirmação que o senhor fez contra Michael Jackson, porque eu considero Michael Jackson um grande bailarino. Aí eu disse, grande bailarino para mim é Nijinsky, tá certo? É Baryshnikov, é Nureyev. Aquilo ali é de quarta categoria, é ruim e não presta não mesmo. Aí eu digo, de maneira que escolha. O senhor não pode ficar de acordo comigo e com o Michael Jackson ao mesmo tempo. Escolha. Se o senhor está com ele, pode sair daqui. Eu não quero a sua admiração, não. Eu gosto muito de ter apoio, mas não é equivocado. Pois bem, então o que eu quero lhe dizer é o seguinte, então nós vamos morrer. Nós e os artistas populares vamos morrer dizendo que Michael Jackson é piolho e do ruim, do de quarta categoria. Ali não é formiga, não é coisa nenhuma, nem é muito menos beija-flor. Aquilo é piolho e do ruim. Não é fácil para a cultura. Mas o Nordeste verdadeiro, esse tem a mesma capacidade de resistência. Estão querendo acabar com ele, mas ele não morreu não, está lá de pé. Ariano, essa resistência que o Nordeste demonstra ter, né? Já que, digamos, o inimigo é comum no mundo inteiro, será que o mundo vai ter essa resistência? O poderio, quer dizer, de um lado do mundo capitaneado pelos Estados Unidos, que aflige metade ou muito mais dele, será que a gente passa dessa sem uma que aflige provação os grande? Americanos, que tem juízo, não é? É. Eu tenho um amigo americano que disse que está sem condições de viver lá agora, porque a paranoia que se criou, ele disse que não suporta. Não é? Mas você acha que a gente me utilizando um pouco de um sétimo da sua personalidade, que é o lado de profeta, sim, que tem lá? Aliás, antes de responder, ele me fez a gentileza de tirar os adjetivos que eu coloquei. Eu disse, frade burel, não é? Frade sem burel, sem burel. Não é? Ele não disse... E profeta, eu disse qualquer coisa. Uma vez eu escrevi um soneto sobre mim mesmo que começava assim, falso profeta, insone, extraviado, vivo, cego, a sondar o indecifrável. E jaguar da sibila inevitável, meu sangue canta a rota deste fado. Quer dizer, eu me considerei um falso profeta. É nessa medida que eu posso responder. Sim, mas está certo, mas apelo até para o seu falso profetismo. Eu vou sair daquela pergunta e entrar nessa aqui. Quando a gente visita a sua casa, né, e quando visita a sua poesia, é uma poesia extremamente emblemática, armorial, né, profunda a mais não poder, não é? Uma das coisas mais intensas dela é o sentido que a palavra ganha pela maiúscula que você sempre coloca, dando a dimensão metafísica. Numa influência dos barrocos e dos poetas populares. Exato. Que fazem isso mesmo. E que você traz até dentro da sua poesia, uma espécie até de uma cosmogênese, né? Não sei se a palavra correta é essa, naquelas pinturas também de pedra que tem na sua casa. Você, quer dizer, pedindo ajuda aí a esse lado, mesmo profeta brincalhão, você acha que nós somos os únicos nesse universo todo? Não, de maneira nenhuma. Você veja,
há alguns meses atrás. Está entendendo? No único brasileiro, o planeta Terra, né? Sim, eu estou entendendo, exatamente. Eu recebi de presente uma gravura africana. Linda, extraordinária, forte. Tenho visto gravuras e até coisa de arte gráfica russa, feita pelo povo russo. Primeiríssima ordem. Primeiríssima ordem. Eu sou um admirador da gravura japonesa, da gravura chinesa, né? Da pintura indiana, da escultura indiana. Eu acho que todos esses povos pertencentes à rainha do meio-dia, esses povos têm uma identidade e uma diferença em relação a essa arte massificada que representa a arte do primeiro mundo. Então, eu acho que nós temos aliados no mundo inteiro. E acho que, se nós nos unirmos, a gente pode enfrentar o monstro, a besta Brusacã, que está solta por aí. Rinaldo, você quer fazer uma pergunta? Esse é o seu romance que o senhor está escrevendo nesse momento. Talvez ele tenha uma função importante na sua vida que se refere ao episódio ainda do seu pai, né? Que o senhor sempre conta que sua mãe fez de tudo para evitar uma espécie de ciclo de vinganças, né? Entre a sua família e a família dos mandantes, a tal ponto de esconder que o assassino do seu pai estivesse vivo durante um tempo e perdoá-lo. É verdade. Há menos de 2 anos, 1 ano e meio, o senhor disse que, no seu caso, o processo de perdão a esse assassino estava em curso, né? E hoje, como é que está isso? Olha, eu não gosto de ser hipócrita, tá certo? Eu sei que o perdão não é fácil. O senhor é católico? Sou católico. Sou católico, como tal, sou obrigado a perdoar. Mas eu sei que o perdão não é uma coisa fácil. Então, está em processo, como eu lhe disse. E eu espero em Deus que esse romance que eu estou fazendo me ajude. Eu acho que eu vou chegar lá. Alguém mais uma pergunta? Floriano, eu queria dizer o seguinte. Toda a sua obra, a gente andou dando uma lida, o senhor mesmo disse que a literatura é a razão de ser da sua vida, a poesia e incursões pelas artes plásticas. Mas eu gostaria de lembrá-lo, e é uma curiosidade até, por que na música é que a gente às vezes tem uma boa polêmica com o senhor, como foi o caso do Chico Science, ou do Chico Ciência, como o senhor prefere, ou uma outra entrevista que o senhor faz algumas colocações, por exemplo, criticando o Caetano? Por que a música é mais apropriada para as suas... Não. Tem alguma... Eu vou não faltando com respeito aqui, eu tenho falado sobre esse assunto, mas por causa dos perguntadores. Não sou eu que vou... Eu nunca dei palavra nenhuma a respeito de Chico ou de qualquer outro artista brasileiro que não me fosse perguntar. Agora, já que me pergunta, eu procuro responder com a sinceridade que eu procuro manter em todos os atos da minha vida. Agora... Como eu não sou nem músico, não é? Eu não sou nem músico, eu sou um músico frustrado, não é? Eu quando muito jovem, eu tentei realizar mais de uma arte. Eu tentei a música, tentei a pintura, tentei a escultura, não é? E a literatura também. Mas depois eu percebi que nós não estávamos mais na Renascença, quando o Papa sustentava um artista para ele se realizar Então, no mundo que a gente está vivendo, eu vi que não podia. Então, eu escolhi qual é a mais importante para mim. Vi que era a literatura e resolvi me dedicar. Mas continuei sendo um músico frustrado. Quando eu fui, antes de ser secretário de Cultura do Recife, eu fui diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco. E nessa condição, uns 2 anos antes, ou 3 anos antes, eu tinha percebido pela primeira vez a existência de uma figura que está aqui presente, que se chama Antônio Nóbrega. Eu conheci Antônio Nóbrega, ele tocando um concerto de violino de Bach.
E quando eu me vi como diretor do Departamento de Extensão Cultural, eu lancei mão de músicos para realizar, eu acho, talvez, aquele músico frustrado que eu era. Foi aí que eu procurei criar o Quinteto Armorial e Nóbrega foi convocado para isso, para tocar violino e rabeca, não é? Agora, Nóbrega já era, em embrião, tudo isso que ele é hoje. Ele não era somente um violinista ou um tocador de rabeca. Ele era o ator que ele é, ele era o cantor que ele é, e ele sentia necessidade de se realizar em todos esses campos. Mas, então, eu tive a sorte de ser a primeira pessoa a verificar o valor de Antônio Nóbrega. E ele participou do Quinteto Armorial, uma coisa da qual eu me honro muito, e eu tenho certeza que ele se alegra. E foi aí que eu passei, através da música do Quinteto Armorial, eu passei a ouvir aquela música com a qual eu sonhava há tanto tempo. Em 1952, eu tinha escrito um artigo onde eu chamava a atenção para o fato de que a música sertaneja, feita pelo povo, tinha uma marca muito presente da música árabe, da música indígena e do canto gregoriano. E eu sonhava com uma música erudita brasileira que fosse baseada nessa música feita pelo povo brasileiro. A música dos cantadores, dos tocadores de rabeca, dos tocadores de birimbau de lata. E esse sonho eu realizei através do Quinteto Armorial e dessa extraordinária figura de artista brasileiro que é Antônio Nóbrega, que está aqui, para a nossa honra. Ariano, só para encerrar, a gente já está nos minutos finais do programa, você citou Nóbrega. A gente sabe que Pernambuco virou assim, um grande celeiro, queira ou não, e principalmente pós-Chico Sainz, se fala muito e se volta muitos olhos para Pernambuco. Quero saber dessa nova geração, fora o pessoal que faz o Mangue Beat propriamente dito, mas tem gente que foge um pouco do Mangue Beat, tipo o Mestre Ambrósio, ou o Cordel do Fogo Encantado. Cordel do Fogo, gosto muito. O Cordel do Fogo Encantado, gosto muito. O Mestre Ambrósio, gosto muito. Tem outro grupo chamado Cascabulho, gosto muito. Durante um certo tempo, houve um grupo chamado Comadre Florzinha, integrado só por mulheres, uma das quais paulista, Renata Matar, que é uma grande figura, Renata Mata, que ela me desculpe se estiver ouvindo, eu pronunciei errado. Renata Mata. O grande músico Antônio José Madureira, né? Sim. Que era quem coordenava. Era o coordenador do quinteto, era Antônio José Madureira, grande figura que continua com o Quarteto Romossal a fazer uma música de primeiríssima ordem e que continua a tradição do Quinteto Armorial. Que bom, temos salvação então aí. Como você inclui a gente encerrou. Encerrou? Não tem mais tempo. E se vai chegando ao final então aqui do Roda Viva, queremos agradecer a presença então do Ariano Suassuna, do grande prazer, depois de uma batalha de 10 anos. Você levou 4, ele levou 10. Muito obrigado, Ariano, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui da bancada. Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Mais uma vez, procurando oferecer um espaço aberto e democrático para o debate das ideias, um compromisso do jornalismo público da TV Cultura. Uma boa noite para você e uma ótima semana.